Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 18 de maio. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ficou em silêncio hoje durante seu depoimento à Polícia Federal. Cid foi chamado pela PF para dar explicações no caso que investiga fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro, da filha adolescente e de outras pessoas próximas ao ex-presidente. Cid foi preso em razão dessa investigação há 15 dias. O próprio Bolsonaro nega que ele e a filha tenham se vacinado. A polícia suspeita de que os dados falsos tenham sido inseridos para beneficiar Bolsonaro e a família no caso de o comprovante de vacina ser exigido no exterior. O desemprego no Brasil aumentou 8,8% no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a 9 milhões e 400 mil pessoas desocupadas. A alta foi puxada pelo desempenho negativo do mercado de trabalho em 15 estados e no Distrito Federal. A taxa de desemprego no país chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2023. Uma alta de 0,9 ponto percentual quando comparado com o período anterior, do último trimestre de 2022. 860 mil pessoas a mais, somando ao todo 9 milhões e 800 mil brasileiros fora do mercado de trabalho. Essa alta é justificada historicamente pelo desligamento de muitos trabalhadores contratados para empregos temporários, principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice apresentou uma queda significativa de 21,1% ou de 2 milhões e meio de trabalhadores que passaram a fazer parte do mercado. Em relação ao último trimestre de 2022, a taxa de desemprego no Brasil subiu em 16 das 27 unidades da federação. As outras 11 unidades ficaram estáveis. Entre os maiores índices, Bahia ficou com a maior porcentagem, registrando 14,4%, seguida de Pernambuco com 14,1% e Amapá com 12,2%. As menores taxas foram registradas em Rondônia, com 3,2%, Santa Catarina, com 3,8% e Mato Grosso, com 4,5%. Segundo o levantamento, o número de empregados com carteira assinada no setor privado manteve estabilidade no trimestre. Então, boa parte da queda na ocupação pode ser atribuída à redução dos trabalhadores sem carteira no setor público e privado. Com isso, a taxa de informalidade voltou aos 39% da população ocupada, o que equivale a 38,1 milhões de trabalhadores informais no país. No trimestre anterior, a taxa era de 38,8%, mas estava em 40,1% no mesmo trimestre do ano anterior. Agora, quando olhamos para o rendimento médio real mensal habitual, ele ficou estável frente ao quarto trimestre de 2022 e aumentou um pouco quando comparado com o mesmo período de 2022. A Caixa começou a liberar hoje o pagamento do mês de maio do programa Bolsa Família. O valor total será o maior da história, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Recebem hoje os beneficiários com final 1 do número de inscrição social, conforme calendário escalonado que vai até o dia 31. Hoje recebe quem tem o NIS terminado em 1. No dia 19 de maio, NIS 2, 22 de maio, NIS 3, 23 de maio, NIS 4, 24 de maio, NIS 5, 25 de maio, NIS 6, 26 de maio, NIS 7, 29 de maio, NIS 8, 30 de maio, NIS 9 e 31 de maio, NIS 0. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor mínimo pago às famílias é de R$ 600. Aquelas que têm crianças de até 6 anos recebem para cada uma um adicional de R$ 150. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital, podem movimentar os recursos pelo aplicativo. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento,
casas lotéricas, além das agências da Caixa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, determinou a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar pirâmides financeiras que utilizam criptomoedas. A comissão parlamentar de inquérito terá prazo de 120 dias, podendo ser prorrogada por até 60 dias. O colegiado será formado por 32 titulares e 32 suplentes, que serão indicados pelas lideranças partidárias. A CPI vai investigar 11 empresas, identificadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Elas teriam realizado operações fraudulentas com o uso de criptomoedas. Essas empresas são acusadas de utilizar de divulgação e informações falsas sobre projetos e promessa de rentabilidade alta ou garantia, para atrair as vítimas e sustentar um esquema de pirâmide financeira. A data de instalação da CPI ainda não foi definida. E nos destaques internacionais, empresas russas buscam oportunidades de negócios em Cuba. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer sua associação estratégica em 2023. Representantes de 52 empresas da Rússia exploram em Havana possibilidades de negócios e investimentos na ilha comunista, em um novo sinal da vontade dos dois governos de fortalecer a associação estratégica. Os encontros ocorrem no Fórum Econômico Empresarial Cuba-Rússia. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer sua associação estratégica em 2023. O comissário presidencial para os direitos dos empresários da Rússia, Boris Titov, destacou que a visita do presidente Miguel Díaz-Canel ao país no final de novembro, quando se reuniu com seu colega Vladimir Putin, abriu grandes possibilidades para os empresários russos e desenvolvimento de projetos conjuntos. O fórum, que reúne representantes de 52 empresas russas e 106 cubanas, antecede uma reunião da Comissão Empresarial Cuba-Rússia, da qual participará o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshchenko, segundo fontes cubanas. De acordo com as autoridades, essa aliança pode ter uma participação efetiva nos planos de desenvolvimento econômico e social de Cuba até o ano de 2030. Díaz-Canel, cujo país enfrenta a pior crise econômica em 30 anos, com uma forte escassez de alimentos, medicamentos e combustível, viajou à Rússia em meio a um giro internacional, que o levou também à Argélia, Turquia e China. E para encerrar essa edição, vamos mostrar um concerto sinfônico diferente. A combinação está sendo feita nos Estados Unidos com a colaboração inovadora entre um aclamado compositor, a NASA e a National Philharmonic. Olha só. E ciência juntas, em uma sinfonia espacial. O projeto Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial, é uma colaboração inovadora entre o aclamado compositor Henry Dellinger, a Agência Espacial Americana e a National Philharmonic. The centerpiece of the inspiration are those gorgeous, stunning images. Para mim, enquanto escrevia, era uma meditação. Estamos trazendo o público para experimentar essa mesma meditação. Olhei para cada filme como uma meditação sobre si mesmo, uma meditação no Sol, uma meditação em nosso planeta natal, uma meditação sobre o cosmos em geral. Going all the way to the astrophysics piece at the very end, which we call Echoes of the Big Bang, where we're exploring the origins of the universe through music and through visual immersion. O evento fez sua estreia fora de Washington, a capital americana. As imagens foram pesquisadas e reunidas por produtores da NASA em 7 curtas-metragens, que serviram de inspiração para Dellinger. A experiência imersiva traz sons do universo, como o de um buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.